E aí, galera, segundo vídeo nosso da Revolução Russa, vamos ver o processo revolucionário em si. O processo revolucionário começa com a entrada na Rússia na Primeira Guerra Mundial. A Rússia tinha um grande exército, mas não tinha recursos financeiros para se manter numa guerra desse tipo. Então você tinha um grande contingente humano, muitos soldados, mas faltava armas, faltava roupas, faltava alimento, faltava máscaras contra o gás mostarda. Traduzindo, meus queridos, os soldados russos morriam nas frentes de batalha em larga escala. Então a Primeira Guerra Mundial só criou uma crise gigantesca dentro da Rússia que vai ser o caminho seguido pela Revolução. A guerra, os gastos com a guerra destruíram ainda mais as frágeis finanças da Rússia, abrindo espaço para a Revolução. E aí nós vamos ter as revoltas populares que levam à Revolução de Fevereiro. A Revolução de Fevereiro ela é uma revolução menchevique. Lembra que os líderes bolcheviques foram exilados. Ela é menchevique e burguesa. Ela propõe o quê? Anistia, reforma agrária e tirar a Rússia da guerra. Ela cumpre, meus queridos, só a anistia, só o perdão para os presos políticos e para os exilados. Quem volta para a Rússia? Quem volta para a Rússia? Lenin e Trotsky. Contudo, eles não tiram a Rússia da guerra, onde muitos soldados morriam, que destruía a economia russa, e eles não fizeram a prometida reforma agrária. Traduzindo, o povo continua satisfeito. Lenin percebe a insatisfação popular. Lenin, então, escreve um documento chamado Tese de Abril, um documento aberto, onde o tema é paz, pão e terra. Ele promete o quê, meus queridos? Ele promete tirar a Rússia da guerra. Ele promete colocar as fábricas nas mãos da classe trabalhadora e distribuir riqueza, distribuir alimento, alimento que ia para o campo de batalha. E ele promete terra, ele promete reforma agrária. Então, Lenin convoca o povo a fazer uma nova revolução. Por isso ele fala, ao final do texto, todo o poder aos sovietes. Os bolcheviques, nesse caso agora, com Trotsky à frente, vão transformar os sovietes na Guarda Vermelha, o exército bolchevique, para se fazer a revolução. Então, em outubro de 1917, nós temos a segunda revolução, que é bolchevique e socialista. Quando Lenin chega ao poder, derrubando os mencheviques, eles vão nacionalizar as empresas, estabelecer a reforma agrária. As empresas aqui vão ser administradas pela classe trabalhadora. Ele vai tirar a Rússia da guerra, assinando o Tratado de Brest-Litovsk, e vai regularizar a distribuição de alimentos. Então observem que todas as promessas que Lenin faz nas teses de Abril, Lenin cumpre. O que vai acontecer, meus queridos? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Europa e o resto do mundo voltam seus olhos sobre a Rússia que é o primeiro país socialista da história. Então o que vai acontecer, meus queridos? Nesse momento, com apoio estrangeiro, nós vamos ver uma reação à Revolução, que é a Guerra Civil Russa, de 18 a 21. A Guerra Civil colocou brancos contra vermelhos. Quem são os brancos? Os brancos são mencheviques, burguesia, nobreza, França, Inglaterra, Japão, Igreja Ortodoxa, todos aqueles que foram prejudicados pelos bolcheviques, pelas medidas bolcheviques, vão se unir e formar o Exército Branco. Do outro lado estavam os vermelhos, bolcheviques, e a maior parte do povo da Rússia. Lenin sabia que
só números, soldados, não venceria a guerra. Então Lenin adota uma estratégia econômica e uma estratégia política. Primeira estratégia econômica, o comunismo de guerra. Um controle total da produção, a extinção da moeda e do comércio. Então agora toda a produção vai ser controlada pelo Estado. E tudo que era produzido era levado para o campo de batalha. Por isso que o comércio e a moeda foram abolidos, para nenhuma mercadoria ser desviada. Observem que eles colocam as terras, as fábricas na mão da classe trabalhadora e depois fazem o quê? Eles tiram. Os sovietes, que antes administravam as fábricas, agora perderam o controle sobre elas. Quem manda é o partido. E no campo político nós vamos ver os julgamentos forçados. Os bolcheviques organizaram uma polícia secreta que perseguia todos aqueles que eram considerados inimigos da revolução. Todo aquele que era considerado inimigo da revolução seria eliminado a partir dos julgamentos forçados. A estratégia econômica e a estratégia política deram certo. Os vermelhos, os bolcheviques, derrotaram os brancos, mencheviques, nobreza, burguesia e países estrangeiros. Qual foi a solução que os países estrangeiros deram? Eles decidiram fazer a cortina de ferro. O que é isso? Isolar a Rússia, isolar o socialismo para que ele perecesse. Já que era impossível destruir a Rússia nesse momento, era necessário fazer o quê? Isolá-la para que o socialismo não prosperasse, ok? Terminada a guerra, Lenin percebe que a economia foi destruída pela centralização. A economia foi destruída pelo comunismo de guerra. Então Lenin, sabendo que era necessário gerar riqueza para depois distribuí-la, Lenin lança a NEP, Nova Política Econômica. Ele resume a NEP em uma frase de efeito: é necessário dar um passo para trás para dar 2 passos à frente. É necessário gerar riqueza adotando práticas capitalistas para depois redistribuí-las no socialismo e depois chegar ao comunismo. Então, traduzindo, a NEP é um conjunto de práticas capitalistas dentro de uma economia ainda socialista. Então, quais são as medidas diferenciadas que encontramos na NEP? Presta atenção, a existência da pequena propriedade privada, o pequeno comércio, uma pequena loja, um pequeno restaurante, a pequena propriedade privada iria dinamizar a economia. Foi permitido o comércio de excedentes às fábricas. Tudo aquilo que as fábricas produzissem a mais que as metas do Estado seriam dos próprios operários e esse excedente poderia ser comercializado. Então, os operários que produzissem mais poderiam vender o fruto do seu trabalho. Abertura ao capital estrangeiro, que teve pouco efeito. Quem vai investir num país socialista, né, meus queridos? Os Estados Unidos, muitos empresários americanos tentaram entrar na Rússia nesse momento. E o Estado ainda vai ficar com a indústria de base. A indústria de base é cara, a indústria de base é estratégica, então o Estado ainda vai ter o monopólio da indústria de base. Meus queridos, a NEP deu certo? A NEP foi um sucesso, meus queridos. Houve forte recuperação econômica nesse período de 21 a 28. Qual é o problema, meus queridos? O problema é que o Lenin ele vai falecer. Isso vai mudar os rumos da Revolução. Mas isso vai estar no nosso próximo vídeo, o 3º vídeo da Revolução Russa. Meus queridos e minhas queridas que acompanharam até agora, um abraço, até a próxima. Vamos estudar novamente a Revolução Russa no 3º vídeo. Até!